A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus no dia de hoje. Hoje eu quero ler o livro de Números, no Velho Testamento, que no capítulo 13 que fala a respeito dos 12 homens que foram enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Eu quero ler o versículo 1, o 2, o 3, o 6 e o versículo de número 8. E diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Versículo de número 6. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. E o versículo de número 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. No versículo de número 16 diz assim: Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Esses poucos versículos da palavra de Deus para a nossa reflexão do dia de hoje. Então nós queremos falar sobre líderes, sobre pessoas que são otimistas e também de pessoas que são pessimistas, ou pessimistas e otimistas. E a Bíblia Sagrada relata nesse texto que esses 12 homens que foram escolhidos por Moisés, orientados por Deus, todos eles eram líderes, eram cabeças de suas tribos, ou eram cabeça de suas tribos. Eu destaquei aqui dois nomes de Calebe e de Oséias, que Moisés mudou o nome para Josué. E a gente, analisando o texto que está inserida essa passagem, como todo este capítulo de número 13 e também o capítulo de número 14, que é uma sequência do resultado da missão realizada por estes 12 homens, e nós extraímos daqui uma reflexão no dia de hoje para que você possa entender algo bem sucinto a respeito de serviço cristão, a respeito de obra que você pode ser designado para realizar, para executar com respeito à obra do Senhor nosso Deus. Então, a missão a princípio, olhando assim o texto sem analisar com mais cuidado, poderia ser uma missão muito simples. Mas quando a gente discorre esse texto, analisando esses pontos, a gente observa que a missão não era fácil. A tarefa era uma tarefa bastante complicada e que requereria desses líderes muita atenção, muito cuidado, muita observação a respeito do que
o seu líder maior, Moisés, havia determinado para que eles executassem. Então vejam bem, no versículo de número 17 até o versículo de número 20, diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha e verdes que terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então eles tinham uma tarefa que não era fácil. Aqui esses últimos versículos que eu li detalha o que Moisés ordenara que eles deveriam observar o povo, observar como eram as moradias deles, saber se a terra era uma terra fértil ou não, saber se eles moravam em aldeias, em fortalezas. Enfim, Moisés entregou uma lista para eles do que eles deveriam observar. E eram 12 homens que, pela posição, pela função que exerciam nas suas tribos, deveriam ser homens de bastante experiência, de bastante saber. Mas o que nos trata, nos relata o texto, principalmente quando chegamos no capítulo de número 14, é que no meio desses escolhidos para esta missão, para esta tarefa, existia uma quantidade de pelo menos 10 deles que eram pessoas muito pessimistas. Pessoas pessimistas, elas são difíceis de se lidar com elas. Os projetos, os trabalhos que poderemos executar, eles podem não fluir ou não ser desenvolvido como deveria, justamente por causa dos pessimistas. Os pessimistas, para eles, nada dá certo. Tudo para eles podem criarem um meio de travar, de fazer com que esse trabalho desenvolva-se mais lentamente e muitas vezes nem conseguem desenvolver o trabalho que precisa ser desenvolvido. Mas também nessa lista de homens tinham 2 otimistas, Caleb e Josué. 2 homens que faziam uma diferença no meio daquele grupo. Quando retornaram dessa missão, dessa tarefa, eles trouxeram um cacho de uva, porque a Bíblia Sagrada diz que era o tempo das primícias das uvas, e trouxeram romãs
e apresentaram a Moisés e ao povo que ali estava o que eles tinham colhido daquela terra. E todos eles disseram que realmente a terra era boa, era uma terra que manava leite e mel, mas que existia muitos perigos. E certamente eles não conseguiriam saírem ou conquistarem aquela terra. Mas o Senhor tinha prometido, e quando o Senhor promete, Ele cumpre, a não ser que a gente desista daquele objetivo. E eles lançaram uma palavra de pessimismo diante daquela multidão, que eles resolveram ou decidiram retornar para o Egito e que levantassem um líder no lugar de Moisés para que pudesse retornar com eles. Mas os dois otimistas, Caleb e Josué, a Bíblia Sagrada diz que eles rasgaram as suas vestes e disseram: subamos animosamente, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eram dois homens que tinham visto a mesma coisa que eles viram, mas que tinham pensamentos diferentes com respeito à obra, ao serviço que eles iriam executar. Então, o que eu quero lhe falar nesta reflexão é que você tenha cuidado com pessimistas, com pessoas que nunca conseguem dar um amém, não conseguem abraçar as ideias, os projetos que você tem para executar. Lembrando-lhe que o Senhor, quando lhe reservar algo para você fazer, para você executar, tenha esse cuidado de observar tudo o que está acontecendo naquele ambiente, tudo o que está acontecendo naquele lugar, o que está ali em volta daquele trabalho, para que você possa, no tempo certo, falar, no tempo certo, você executar aquilo que Deus lhe enviou para ser realizado naquele lugar. Essa é uma palavra de aconselhamento, uma palavra que pode te ajudar a desenvolver o trabalho que você está fazendo, seja ele qual for. Não é só liderança grande, mas tudo aquilo que vem às suas mãos para fazer. Olhe, observe tudo e execute com alegria para a glória do Senhor nosso Deus. Fique na paz do Senhor, vamos fazer uma oração em gratidão a Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, eu te louvo, eu te agradeço e exalto o teu nome por tudo. Tu és o Senhor, tu és o nosso Deus, continua abençoando a cada líder, a cada um daqueles que irão ouvir esta palavra para a glória do teu nome. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima. Compartilhe aí o nosso vídeo, comente e se inscreva no nosso canal e nos abençoe para a glória do Senhor nosso Deus. Até a próxima. Amém e amém.